amigos e amigas. Que bom a gente se encontrar de novo para poder contar mais um pouco da história daqueles que ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Um rádio já centenário que tem inúmeras e inúmeras passagens. Nós já registramos algumas. No canal do YouTube, que tem o meu nome, você encontra alguns desses eventos já publicados e outros a cada semana a gente traz uma novidade. Hoje nós vamos para os Estados Unidos para conversar com uma das vozes que ainda hoje faz parte da programação de muitas rádios no Brasil, mas é importante ele contar como é que foi o começo, como pintou essa ideia de ter vontade de falar, de ir ao microfone e transmitir alguma coisa. Então eu vou chamar aqui para a tela um parceiro de muitos e muitos anos e querido amigo Henrique do Vale. Vem para cá. Grande Maglioca, olha, vou te falar, primeiro de tudo, muito obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo com você. Você sabe que é um cara muito querido, a gente é amigo há muitos e muitos anos, e estar fazendo parte aqui do teu programa é sempre um privilégio, uma grande satisfação, né? De poder compartilhar um pouco a minha história com as pessoas que acompanham a gente no rádio há muitos anos, e o mais feliz ainda de continuar fazendo parte dessa história e de poder, assim, até de uma certa forma, incentivar essa molecada que está vindo aí depois da gente, né? Então é um grande prazer. Esse é o objetivo. Exatamente. Nós vamos deixar um documento histórico para todo mundo que gosta, que tem essa paixão em comum com a gente. Tem gente que gosta mais por ouvir, mas tem gente que também quer saber como é que entra nessa. Eu, há não muito tempo, fiz uma palestra, juntamente com outro companheiro, Batalha, falando para estudantes de comunicação que querem um dia um lugar ao sol. Então, é muito gostoso, a gente aproveita e fala sobre tudo e deixa sempre uma sementinha para os novos. O começo é sempre interessante saber onde nasceu Henrique do Vale e como tudo começou ainda jovem, garoto, adolescente, enfim. Pois é, bom, eu nasci em São Paulo, né? Mas aos 19 anos eu resolvi vir para os Estados Unidos, porque na época eu era atleta, né? Durante muito tempo eu fiz saltos ornamentais e eu treinei praticamente, acho que uns 25 anos da minha vida, foi dentro de uma piscina. E aí, quando eu comecei a fazer faculdade no Brasil, fiz faculdade de engenharia, e aí no segundo ano eu resolvi que era a hora minha de tentar a vida nos Estados Unidos, justamente por causa do esporte, né? Aí, na época, eu lembro que o Ricardo Prado já nadava no Texas, enfim, e aí eu resolvi também sair, eu fui convidado para vir estudar nos Estados Unidos por causa do esporte e acabei ficando por aqui. Eu fiquei aqui, eu vim para os Estados Unidos em 84, voltei para o Brasil em 97, fiquei no Brasil praticamente 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos, quando eu trabalhei na Jovem Pan, trabalhei na Metropolitana, aí casei e voltei novamente para os Estados Unidos em 2002 e estou aqui até agora e não tem previsão de retorno para o Brasil, não. Depois das filhas terem nascido no Brasil, a gente veio para cá, e, enfim, a vida está toda fragmentada, fixa aqui, né? Não tem como a gente voltar para o Brasil, mas é muito legal porque eu continuo fazendo muita coisa para as emissoras no Brasil, então eu sempre tenho um pezinho aí no Brasil. Maglioca. Como é que você decidiu, né, da piscina, dos saltos ornamentais, se ligar? Música a gente tem sempre muito perto da gente, às vezes dentro, porque toca um instrumento, porque gosta de ouvir a música no rádio, mas de repente se tornar um profissional com esse gabarito todo que marcou essa época que você já citou, depois nós vamos falar sobre ela, mas antes também. Como é que foi a transição para o rádio e para a música? Bom, eu na verdade, quando vim para os Estados Unidos, eu fui para o Texas e comecei a treinar na Universidade do Texas, na Texas Christian University, TCU que chama, né? E aí eu vim com o intuito de fazer engenharia. Quando eu cheguei na universidade, eu tive que passar durante 6 meses estudando muito inglês para poder passar no exame da TOEFL, né? Que é o exame que as universidades americanas
fazem, né? A gente precisa passar por um teste de inglês para poder ser admitido para a universidade. E aí, no caso, o que aconteceu? Eu entrei no estúdio de rádio e televisão dentro da universidade, estava passeando na universidade, acabei entrando num estúdio de rádio e TV. Quando eu vi aquilo, eu falei, não sabia que a universidade oferecia esse tipo de curso. E foi aí, então, que eu resolvi mudar totalmente o meu plano, né? Que, como eu disse, seria engenharia. Depois de engenharia, meu irmão falou, faz computação. Aí eu falei, esquece engenharia, esquece computação, eu vou fazer rádio e TV, porque é o que eu mais gosto de fazer. E eu acho que, na verdade, quando você gosta de uma coisa, a gente tem que procurar fazer o melhor daquilo, porque a gente faz com tanta paixão e com tanta vontade que deixa de ser um trabalho, né? A gente consegue fazer de uma forma muito melhor. E o meu pai sempre falava isso: se você resolver ser um lixeiro, seja o melhor lixeiro. Então, eu, como resolvi trabalhar no rádio, eu falei, vou procurar ser o melhor possível dentro da minha área. E foi aí justamente que começou essa história de eu começar a trabalhar com rádio e televisão. Foi justamente por causa dessa visita que eu fiz dentro de um estúdio existente dentro da universidade. Aí, então, aí a história aí vai embora, né, gente? Muitas vezes a gente está por perto, mas não percebeu ainda aquela coisa. Como você tinha outros predicados e preferia trabalhar em outra área, talvez não viesse lá desde cedo essa picada do mosquito do rádio e da alegria de você passar uma informação, passar conhecimento e fazer companhia para as pessoas. Mas aí, quando você chega perto, esbarra e dá aquele choque, aí não tem como escapar. Não tem como voltar. Aí não tem como voltar. E aí a gente descobre que aquela vocação já estava dentro da gente e não tem mesmo como escapar. E você começou a fazer alguma coisa ainda na universidade? Algum treinamento, alguma coisa assim? Ou só quando você saiu dela é que você se descobriu realmente um profissional? Bom, é que, na verdade, quando eu entrei na universidade, eu já estava no rádio, né? E foi um negócio engraçado, porque, na época, o Julinho Mazei me convidou para fazer alguns flashes, né? Inclusive, eu mandava muito disco para o Brasil. Na época, quem trabalhava na Jovem Pan, era programador lá, era o Juninho Tonon. Então, o Tonon trabalhava na Jovem Pan e eu, como morava já nos Estados Unidos, antes de começar a faculdade, eu morei assim um tempinho antes de começar a faculdade, e já começava a mandar alguns discos para ele. E aí o Julinho Mazei me chamou para fazer uns flashes, né? Então, quando eu comecei a faculdade, na verdade, eu já estava com um pezinho no rádio. Mas a minha ideia era contribuir para o rádio, mas nunca pensei em seguir carreira no rádio. O meu objetivo sempre foi partir para engenharia, um negócio mais assim, uma profissão que eu diria mais assim, tradicional, né? O pessoal geralmente no Brasil, na minha época, o cara ia ser médico, ou o cara ia ser advogado, ou o cara ia ser engenheiro, né? Falar de rádio na época, falar, pô, mas você vai trabalhar no rádio? Por que você vai trabalhar no rádio? Eu falei, não, era o que eu gostava de fazer, o que eu tinha aquele amor, né, dentro de mim. E aí foi assim que começou a história toda. Quando eu comecei a fazer o curso de rádio e televisão dentro da universidade, eu já sabia mais ou menos como é que era a coisa. Então, acabei indo para os estúdios, comecei a operar os estúdios, existia uma rádio da universidade, então eu já comecei lá dentro um pouco, né? Mas aí depois, o que aconteceu? Já adiantando a história, o meu treinador acabou saindo do Texas e indo para a Flórida, né? E nessa história toda, o meu objetivo era participar de uma Olimpíada, então eu resolvi seguir o meu treinador e acabei entrando numa outra universidade, pedi a transferência para uma outra universidade na Flórida. E aí permaneci na Flórida durante um período. Nessa época eu só fazia esses flashes para a Jovem Pan, juntamente com o Julinho Mazei, e depois eu resolvi ir para a Califórnia, continuar o meu curso, né? Fui para a California State University. Quando eu cheguei em Los Angeles, eu acabei ouvindo uma rádio que eu fiquei assim simplesmente apaixonado, Power 106. Essa rádio, até hoje, é uma das fortíssimas de Los Angeles,
ela vai pau a pau juntamente com a Kiss, famosa Kiss FM de Los Angeles, e aí eu resolvi bater na porta da emissora para conhecer, e para conhecer também um locutor que eu fui muito fã na época. Eu sempre ouvi esse cara no ar. Eu falei, quer saber, eu vou bater na porta lá e vou ver se eu consigo arrumar um estágio, né? Porque eu acho que se eu bater na porta e conversar com o locutor, talvez ele me abra uma porta, uma chance, né, de eu poder, de repente, ver o cara trabalhar, ver como é que ele faz tudo aquilo e aprender um pouquinho mais. Mas não imaginava que, na verdade, eu poderia até um dia chegar a ser funcionário dessa empresa. Bom, aí, Maglioca, resumindo a história, fui lá, bati na porta da rádio e cheguei justamente na hora que ele estava saindo do ar, porque eu sabia ouvir o cara todo dia. E aí, quando ele saiu da rádio, eu me apresentei, eu falei, olha, sou grande fã seu, te ouço todo dia, queria saber como que eu faço para fazer um estágio, para poder acompanhar você no seu dia a dia, como é que você faz as coisas e tal. Ele saiu, voltou, abriu a porta, chamou o diretor lá de promoção, me botou na frente do cara, conversei com ele, foi uma entrevista assim, não levei resumê, não levei nada. E aí, no caso, ele falou assim, ó, você tá a fim de trabalhar, então a gente vai te dar um estágio para você vir aqui. Aí comecei, primeira semana, acompanhei tudo. Na segunda semana eles me contrataram, comecei a trabalhar com promoções e antes do meu trabalho no departamento de promoções, eu passava praticamente as 3 horas que ele estava no ar, acompanhando o cara no ar. Eu não ganhava nada, só ficava lá vendo ele trabalhar. E aí, então, ele começou, tipo assim, o cara tinha que sair, ele deixava a mesa na minha mão, então eu operava a mesa, que era uma delícia, né? Imagina. E aí, depois, quando ele terminava o shift dele do ar, né? Aí, então, eu começava a trabalhar no departamento de promoções. Então, começou a minha carreira na rádio. Já tive a oportunidade de trabalhar numa rádio bem grande, logo que eu cheguei nos Estados Unidos, né? Que eu cheguei na Califórnia. E isso, praticamente, eu aprendi muito mais lá do que na faculdade. Você citou o Julinho Mazei, um comum amigo nosso, e vou aproveitar a deixa para fazer um merchan. Se você entrar no canal do YouTube que tem o meu nome, você vai encontrar também uma série que estreou recentemente, mas ela conta um pouco da história de algumas coisas importantes. Quando eu falo coisas, são coisas preciosas para mim, queridas, e que aconteceram no rádio enquanto eu trabalhei diretamente. Então, por exemplo, eu cito como começou a brincadeira da Melhor de Três. Por que ela foi criada? Né? De onde veio a ideia e tal? Aí eu conto em detalhes, porque às vezes eu leio coisas na internet que não são reais, que não são verídicas. Então tem um pouco de achismo, tem um pouco de pessoas que se intitulam jornalistas e acham que estão escrevendo alguma coisa séria, mas eles não sabem a verdade. E quem sabe a verdade foi quem passou por isso, quem criou, etc. E eu estou dizendo da Melhor de Três porque na mesma difusora em que essa brincadeira, esse jogo, game show, qualquer coisa como a gente possa interpretar hoje, que começou lá na Rádio Difusora AM de São Paulo em 1978, também foi a estreia de Julinho Mazei no rádio brasileiro. Sim. E aí, Julinho e eu contamos, num episódio de meia hora, como nasceu o Big Apple Show. Certo. Então, está lá. A série se chama, na lista de reprodução, se chama Como Nasceu, e entre várias brincadeiras que a gente conta como nasceu o TV2 Pop Show, que não é brincadeira, é um programa sério que foi de muito sucesso na TV Cultura, como nasceu a Melhor de Três, como nasceu a vinheta cantada pelo próprio artista, e como nasceu o Big Apple Show também está lá. Quem gostar de saber coisas da história, vocês vão entender por que Julinho Mazei e eu nos entrosamos tão bem e, de repente, ele começou a fazer esse trabalho. Mas agora vamos voltar para o Henrique. Eu só aproveitei a deixa, porque, como as pessoas gostam das mesmas coisas, é bom. Não, legal. Não, é bacana essa história, porque o Julinho, sempre fui fã do Julinho, né? Então, quando eu via o Julinho na Jovem Pan, eu falei, um dia eu gostaria muito de trabalhar, primeiro, na Jovem Pan, e segundo, trabalhar com o Julinho. Que imagina, o cara, eu era fã dele, né?
E aí, no dia que acontecia esse lance de eu ser convidado para fazer os flashes de Los Angeles para ele, no programa que ele fazia na PAN, que era o Radio Express, foi uma grande realização para mim, né? Foi aí, então, que começou toda a história da minha carreira de produção, de locução, enfim, de tudo que eu faço no rádio hoje, né? Então, foi uma inspiração, na verdade, eu vi o Mazei no ar e, logicamente, uma influência que eu tive muito grande foi os caras que eu sempre ouço aqui nos Estados Unidos, né? Então, é aquela pegada diferente e, principalmente, aquela pegada de você conversar com as pessoas. Inclusive, a gente vai até falar mais na frente, né, como que é a situação do rádio atual hoje, depois da pandemia, entre a pandemia, antes da pandemia, antes do Spotify, aquela coisa toda, mas o fato é que a gente vai achar um denominador comum para tudo isso, que é o elemento pessoa que está aqui na frente do microfone, que tem essa habilidade de poder juntar as pessoas, de conversar com as pessoas, né? Então, essa é a habilidade que segura a audiência no rádio até hoje, independente das diferentes competições que a gente possa ter, independente da época que a gente está, com pandemia ou sem pandemia, ou a pessoa dentro de casa, ou então dentro do carro. Enfim, a gente passa por uma série de desafios, né? E a gente está aí vendo que, mesmo com esses desafios que a gente está vendo praticamente nesse último ano, a gente tem visto, de uma certa forma, o crescimento do rádio de diversas maneiras, o crescimento de diferentes tipos de conteúdos, mas, no final das contas, o que vale é a presença da pessoa em comunicar, em abraçar o ouvinte, enfim, é isso que realmente que faz a diferença. Bom, seguindo com a sua carreira, como eu faço às vezes essas interrupções e acabo cortando o ritmo da conversa, mas nós vamos falar assim. O Henrique é palestrante, o Henrique fala muito bem do rádio, né, e coloca, às vezes, para nós brasileiros, como está a situação do rádio americano em relação ao do Brasil, porque tem gente que às vezes acha que o que acontece lá não acontece aqui, ou que aqui a coisa está degringolando, está indo um pouco, a gente vai ver que não. Daqui a pouco eu tenho números também que eu reservei, que eu acabei de receber uma pesquisa, e vou conferir com o Henrique. Mas vamos seguir com a carreira dele. Aí você fez esse estágio não remunerado, é um começo para todo mundo, não é só aqui no Brasil também. Trabalhar de graça. É maior, né? A vontade de ficar lá, de estar lá dentro é bem maior, a gente nem olha para esse outro lado, porque o aprendizado não tem preço. Segue daí. Aí, no caso, eu comecei a trabalhar no departamento de promoção, aí tudo que você pode imaginar de promoção a gente fazia na rádio, né? Então, existia um locutor chamado Jay Thomas, esse cara foi até ator, infelizmente ele acabou falecendo. Ele batia de frente totalmente com o Howard Stern. Ele, diversas vezes, inclusive, entrou no programa do Howard Stern e debatia com ele. Era uma coisa bem, assim, agressiva até, né? Mas isso dava uma audiência absurda. Então, eu tive a chance de trabalhar com esse cara e aprender muito com esse cara também, né? E aí, logicamente, uma vez que você está dentro da emissora, você começa a procurar... Desculpa, aprender tudo lá dentro. Então, a princípio foi a parte de promoção, logicamente o departamento promocional sempre ligado com o departamento de vendas, ver como que era feito todo o projeto de vendas e, logicamente, o departamento de vendas tinha que estar em contato com o departamento de artístico, né, para saber, para poder vender melhor a rádio. E aí eu comecei a rodar todos esses departamentos e acabei caindo na produção. Na produção, eu comecei a produzir uma série de comerciais lá dentro, coisas ligadas à promoção, mesmo embora na época, na Power, a gente tinha 2 caras muito feras lá que produziam os comerciais e produziam os programas, enfim. E, logicamente, eu ficava do lado do cara aprendendo tudo, que na época não tinha esse negócio de computador, era tudo... tape de rolo, né? Então a gente tinha que aprender, eu tinha que aprender a cortar fita, inclusive essa galera nova aí toda não tem nem ideia de como é que se edita
um áudio num tape de rolo. Não sabe nem o que é um tape de rolo, né? Tudo agora no digital, no computador e tal. Mas o fato é o seguinte, que quando você sabe mexer com esse tipo de coisa, o digital fica muito, muito, muito mais fácil, né? E foi aí comecei a aprender praticamente tudo, né? Rodei lá em todos os departamentos. E aí você começa a se identificar com alguns departamentos que você tem mais afinidade, né? Eu gosto muito de produção de áudio é o que eu mais gosto de fazer. Mas, né, pela questão de onde eu estou hoje, eu tenho que vender, eu tenho que agir como consultor e mostrar para as pessoas onde que você usa isso, onde que você usa aquilo. Enfim, o conselho que eu dou, na verdade, é sempre procurar aprender o máximo possível e começar de baixo, que de baixo você começa a ver até o básico do básico, e depois você vai crescendo, né? Aí depois, então, eu trabalhando nessa rádio, surgiu uma oportunidade para eu voltar ao Brasil, né? Eu já estava morando nos Estados Unidos mais ou menos uns 13 anos e tal, aí eu resolvi voltar ao Brasil, porque estava com bastante saudade do país, né? Depois de muito tempo por aqui, eu falei, acho que eu vou para o Brasil para ver como é que é o esquema, enfim. Nessa época, eu entrei em contato com o Tutinha, porque, na verdade, eu já mandava os discos para a Jovem Pan. Aí eu fui para o Brasil, cheguei no Brasil, conversei com ele, comecei a trabalhar na Jovem Pan, e nessa época da Jovem Pan eu não estava no ar nem nada, eu só na verdade, comecei lá para fazer produção mesmo, mas antes disso, até lembrei de uma outra coisa, que antes de voltar ao Brasil, houve um período que eu trabalhei na Transamérica, mais aqui dos Estados Unidos. E foi aí justamente que surgiu um programa chamado Power Tracks. Então, foi um programa bem diferenciado, porque eu fazia esse programa juntamente com um dos locutores da Power, chamado Jeff St. John. Eu produzia todas as vinhetas, a gente gravava o programa semanalmente, mas o mais engraçado é que, na época, a gente não tinha internet, né? Então, como que você faz para você gravar um programa e mandar esse programa semanalmente para o Brasil? A complicação era grande, porque eu tinha que correr no aeroporto toda semana com as fitinhas de DAT na mão e procurar passageiros que pudessem levar essa fita para mim. Aí era uma dor de cabeça, porque assim, eu tinha que gravar o programa com 2 semanas de antecedência e rezar para ter uma pessoa que levasse para mim essas fitas do programa. Aí, quando o passageiro aceitava, eu tinha que pegar os dados do passageiro, pedir para que meu pai buscasse as fitas no aeroporto de Congonhas e levasse as fitas DAT para a Transamérica. Então, era assim, um estresse toda semana para que o programa chegasse sem problema no Brasil. Então, assim, durante muitos anos eu fiz esse programa e durante toda a semana eu ia no aeroporto de Los Angeles procurar sempre um passageiro que pudesse fazer esse favor, né, de poder levar as fitinhas DAT. Quando começou o negócio da internet, aí, graças a Deus, começou a ficar tudo mais fácil para a gente. Só para lembrar, era o precursor do via satélite, né? Exatamente, exatamente. Tanto é que quando abriu a internet aqui, o meu primeiro e-mail era ouvinte@hotmail.com. Quer dizer, hoje você não consegue arrumar nunca, né, um e-mail com esse nome. Então, na época, eu falava no ar sobre a internet, sobre e-mail, o pessoal no Brasil ainda não sabia o que era nem e-mail nem nada. Mas era uma coisa que já estava assim, começando aqui nos Estados Unidos, e era aquela história da gente fazer a internet com o telefone, né? Tinha que fazer o dial-up. Aí entrava, demorava 10 horas para você receber um e-mail, aquela coisa toda, e nem pensar de você poder mandar um programa de 2 horas pela internet, né? Mas assim, começou toda a história. Aí depois eu fui para o Brasil, fiquei no Brasil durante quase 4, 5 anos, trabalhei 2, 3 anos na Jovem Pan, depois fui para a Metropolitana, aí resolvi voltar novamente aqui para os Estados Unidos. Só para a linha do tempo, em que ano foi isso mais ou menos? Eu fui para o Brasil em 97, fiquei no Brasil, eu voltei para cá em 2002. Eu fiquei no Brasil 4 anos e 7 meses, mais ou menos, né?
Então, foi mais ou menos esse período que eu passei no Brasil, depois eu voltei. A vida já mudou um pouquinho, porque você já foi casado e com Exatamente. filho, Eu fui casado, aí cheguei no Brasil, separei, fiquei 2 anos separados, aí casei de novo, tive 2 filhas, aí voltei novamente para cá. Muito bom. E aí começou uma nova etapa da carreira. A carreira já existia, já estava em desenvolvimento, mas uma nova etapa. Eu ia perguntar antes, lembrei agora, se você fosse engenheiro, de que área seria? No sentido de mecânico, trabalhar? Engenheiro mecânico. Eu estava fazendo engenharia mecânica, Ok. Porque eu gosto muito de carro, eu gosto muito de moto, então a minha ideia era ser engenheiro mecânico. Tá, então, entendi. Tá. Né? E nesse retorno para os Estados Unidos, como foi? Aí eu voltei para cá, na época eu trabalhei eu gosto muito de aviação, trabalhei na Delta Airlines durante muito tempo, então eu casava duas profissões, uma no rádio e uma na aviação. Então, quando eu fui para o Brasil, na verdade, eu fui transferido da Delta para abrir a base em São Paulo, né? E sempre usei a companhia aérea por causa dos benefícios, que eu tinha muito benefício para poder voar para o mundo inteiro de graça, né? Então, o que acontecia? Como não pagava nada para viajar e só viajava de primeira classe, era uma delícia, né? Porque na época que eu trabalhava com aviação, eu sabia quantas vezes eu tinha andado de classe econômica, mas não sabia quantas vezes eu tinha andado de primeira classe. Porque como a gente não pagava, eu olhava como é que estava o load do avião, se tem lugar sobrando na primeira classe, eu vou. Se não tem, eu não vou. Eu só ia quando eu tinha que viajar, realmente não tinha escolha, aí não tinha lugar na frente, eu pegava e ia lá para trás. Agora, acabou a mamata, só dá para andar atrás, né? Bom, aí eu sei que, por causa disso, eu viajava para um monte de lugar para cobrir uma série de eventos. Então, eu cobri as Olimpíadas, cobri Grammys, cobri a entrega de Oscar, e aí eu fazia um pacotão que eu vendia esses eventos para algumas emissoras. Só que, na verdade, eu tinha, como eu não tinha custo, né, para poder chegar até o país, até o local, para poder fazer esse tipo de coisa, as emissoras tinham a chance de ter esses eventos grandes, comigo transmitindo e trazendo os flashes de um preço muito mais barato, né? E foi aí, então, que eu comecei com essa história de poder vender material para as emissoras de rádio. Eu estava uma vez na fila de embarque e, de repente, aparece o gerente de embarque, não sei como é que vocês chamam. Eu falei, o que você está fazendo aqui, Henrique? Ele falou, eu trabalho na Delta. Poxa, ele estava fazendo um voo interno, alguma coisa lá nos Estados Unidos, aquelas coisas entre Los Angeles e Las Vegas para ir para o Congresso e tal. A gente se encontrava. O fato da gente não estar vivendo no mesmo local nunca nos impediu de estarmos próximos ou até juntos, mesmo porque quantas e quantas vezes eu fui a praticamente 30 ou 35 edições da NABE, desde que eu pude pagar a primeira vez, porque as rádios nunca me deram, eu gosto de deixar claro essas coisas também, é uma oportunidade para contar. As rádios não pagavam, pelo menos para mim, para outros diretores, para os bacanas e tal, principalmente de televisão, quando a emissora tinha composição, ela pagava tudo, né? Fazia permuta de hotel e tal. E para não ser, vamos dizer assim, não ser real, não ser verdadeiro, uma vez eu estava em Las Vegas, pela Bandeirantes, ou melhor, por mim, pagando, mas eu trabalhava na Bandeirantes. Certo. E aí eu encontrei na Strip, lá na principal avenida, encontrei com Márcia Saad, né, que era uma das diretoras do Grupo Bandeirantes, minha ex-aluna, minha amiga pessoal. Ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim para o Congresso e tal. Mas você não está com a gente? Eu falei, não. A permuta foi feita só para a TV. Como a rádio não entrou, e eu pedi a autorização do Dr. Samir Razou, que ele disse que não tinha verba para isso, eu vim por conta própria. Ela falou, não, senhor, você vai ficar aqui. Aí eu fechei o hotel em que estava e fui para o hotel, para o Caesars, que era maravilhoso, eu estava no auge, né? E havia o diretor do Caesars, já falecido, era amigo do Grupo Bandeirantes, ele fez durante muitos anos permuta, então a televisão anunciava não só
à época, mas ela anunciava as possibilidades, as promoções que Las Vegas e que o Caesars Palace oferecia, e por causa disso eles podiam ficar lá tranquilamente. Então foi uma única vez em que eu fui por conta de uma emissora. O resto eu fui sempre por conta própria, não me arrependo, aprendi muito, até porque enquanto eu dava aula na FAAP, eu voltava aqui, eu pedi uma semana de licença, quando eu voltava, eu dava uma aula só de novidades, isso para os alunos era sensacional. É muito bacana. Mas entrevistado não quem sou tiver eu. a oportunidade, né, Magno, de poder ver o que é uma NAB, é impressionante. Quem trabalha com televisão, com rádio, tem que pelo menos uma vez ir lá conhecer e ver como é que funciona a coisa. As pessoas não têm ideia, né? Primeiro porque você vê nascerem ou serem lançados produtos que nunca mais você vai ver, porque não deu certo. Eu me lembro, pelo menos, da Panasonic ter lançado um relógio de pulso em que você tinha um fiozinho, que era mais ou menos um fio de fone de ouvido, e você tinha a chance, através de um microchip, de ter 60 ou 80 músicas da sua preferência no seu relógio. Isso não acabou não dando certo. Outras coisas que eu vi que me chamaram muito a atenção, eu até filmei, gravei, trouxe lembranças e tal, era uma coisa minúscula, era um microfone, parecendo esses de lapela, mas era menor ainda, que você colocava, imagine uma gaveta abrindo e fechando, um salto de sapato que abria, você colocava dentro, esse encaixado direitinho o microfone, e ele, sem fio, transmitia para aqueles bailarinos que usam a área do sapateado ou que fazem o trabalho do sapateado, em vez de estarem trabalhando sobre um tablado, ou fosse ele de madeira ou de metal, e na ponta alguém colocava um microfone normal, microfone eletrovoz, qualquer coisa parecida para captar o som da prancheta, da base, aquele lá não precisava mais. Como se fosse um microfone sem fio, com uma frequência modulada. Ali do outro lado você tinha um captador, né, um transmissorzinho, e a pessoa sapateava e a captação era feita exatamente dentro do salto do sapato. Eu não sei se isso funcionou, eu nunca vi ninguém fazer nenhuma matéria a respeito, nunca vi nada disso, mas eu fui lá, eu sou meio curioso, fui pedir orientação e ainda pedi autorização para filmar como é que aquilo funcionava. Ali a gente viu nascer chroma key, ali a gente viu nascer, isso sem falar no cartucho, né? Sem falar, cartucho que as pessoas nem sabem o que é, eu costumo, de vez em quando eu guardo algumas coisas aqui, olha, aqui é um exemplo de um cartucho, tudo aqui é um problema, olha aqui, ó. Não, Pô, e quando esse cartucho, que é o seguinte, o pessoal mais novo que está acompanhando a gente, esse cartucho daí, que você acabou de mostrar, é uma fita que tem o quê? Uns 4 minutos dentro dela, né? Então, assim, e aí o que acontece? Aí você grava e tal. Só que como é uma fita, depois de você tocar isso 300 milhões de vezes, chega numa hora que a fita começa a degringolar, né? E o que acontece é o seguinte, toda vez que você vai tocar a música, essa fita tem que estar no ponto certo. E quantas vezes que você dispara a música e o cara que entrou antes de você não rebobinou ela para deixar no ponto certo? Então, agora, muito fácil, porque o computador dispara, você não faz nada, na verdade. Antigamente, não. Você tinha que pilotar a máquina como se estivesse voando um avião, né? Então, você tinha que verificar tudo. E era aí que era legal, porque você tinha que realmente tomar conta da situação ali. Você não podia simplesmente apertar um botão e deixar o pulsar fazer tudo para você. E essa é a história diferente de quem fez no passado e quem está fazendo agora. Quem fez no passado e tiver que trabalhar agora, o cara faz de olho fechado. Agora, quem trabalha só com computador e tem que operar como a gente fazia antigamente, é muito mais complexo, né? Mas aí que está o lance, você tem essa agilidade que se você tiver a oportunidade de brincar com isso e aprender com isso, você no automático fica ainda melhor ainda, entendeu? Essa era que o Henrique acabou de sugerir, chamava-se a era do cartucho fora de ponto. Quantas vezes a música tinha 3:20, mas a fita tinha 3:40. Então você gravava a música e sobrava lá um rabicho. Às vezes, para poder mixar rápido e trocar, a pessoa tirava o cartucho
ainda no final dela, depois do fade, e esquecia. Alguns punham de ponta cabeça para indicar para o colega que vinha depois que, essa aqui está fora do ponto, você coloca. Às vezes não. Automaticamente a gente já guardava na árvore de cartuchos, né? Era uma área metálica em que você encaixava cartucho por cartucho e ali ficava à sua disposição, era só bater nela, girar e tirar o número do cartucho de acordo com a música programada e tal. E aí ficava, às vezes, fora do ar. Dura quando o comercial ficava fora do ar. Nossa, o comercial errava. Meu Deus do céu, o pessoal do comercial vinha de que nem uma faca no pescoço. Falei, meu Deus do céu, como é que você me coloca o comercial pela metade? Falei, não é. Estava fora do ponto, o que eu posso fazer? Aí depois eu lembro disso, que depois do cartucho entrou esse negócio de MD, né? Isso. O MD é a mesma coisa, às vezes o MD pulava. Se você, por exemplo, tá vendo isso, fala, o que esses caras estão falando? Vai no Google, procura lá, mini disc, cartucho de áudio, cartucheira de áudio, você vai ver vários vídeos no YouTube dos caras operando como é que era esse tipo de coisa. E eu lembro, cara, na verdade, na época eu estava na Jovem Pan, essa história de ter que operar, teve uma época que eu fazia o Power Tracks, o Emílio me entregava o horário de tarde, saía o Pânico, ele me entregava. E eu lembro, na verdade, que eu tinha que operar São Paulo e tinha uma segunda programação para o Power Tracks da rede. Então, você imagina eu saía do estúdio de São Paulo, operando eu tudo, corria no outro estúdio, na época o Marcelo Café operava, eu tinha que falar e depois voltar correndo para continuar o programa em São Paulo. Ou seja, eram duas programações distintas, eu fazendo 2 programas ao vivo, um para São Paulo e um para a rede. Quer dizer... Ainda bem que os estúdios eram próximos, né? Você não tinha que pegar nem metrô, nem nada disso, era bem... Nem nada. Mas é que tá, cara, é aí que você aprende a fazer a coisa, né? Davam uns pepinos de vez em quando, mas é assim que você aprende a fazer a coisa, né? Isso aí. Vamos voltar, nós vamos ter mais ou menos uns 15 minutos ainda de programa, e eu quero explorar um pouco esse lado do rádio atual nos Estados Unidos, mas vamos falar mais um pouco da sua carreira e de como é que você entrou para essa verdadeira galeria dos correspondentes e tudo mais. Você, durante muitos anos, e ainda hoje faz o papel de correspondente, participando de emissoras e tudo mais. Então, aí nessa história toda, quando eu resolvi voltar para os Estados Unidos, eu entrei em contato com a Reward Productions, que hoje é a maior produtora de jingles do mundo. Então, eu já estou com eles há 18 anos, e aí, por causa disso, as emissoras que querem ter esses jingles que a gente produz para várias emissoras aqui nos Estados Unidos e também no mundo inteiro, por exemplo, Z100, a Kiss FM, tem a BBC de Londres, enfim, são mais de 1.000 emissoras que os caras produzem esses jingles, né, essas produções que são simplesmente sensacionais. E aí eu comecei a ser obrigado, né, a entrar em contato com uma série de emissoras oferecendo, inclusive, esses jingles, esse material que as emissoras usam para criar essa identidade sonora. E foi aí, então, que, quando eu ligava e conversava com as pessoas, aí as emissoras, mas você é o Henrique do Vale que fazia o programa Power Tracks? Falei, sou eu mesmo. Porém, eu também sou representante da Reward, papapá e tal. E aí eles perguntavam se você continua a fazer programa. Eu falei, eu continuo e tal. E aí, na época, as pessoas acabavam também me chamando para fazer algum tipo de assessoria para eles, de ajudá-los com a produção dos jingles e também com a identidade sonora, assim como os programas, né? E aí foi crescendo, aí eu trabalhando daqui direto do meu estúdio, comecei a ajudar essas emissoras com essa identidade sonora, com produção de programa, com produção de drops, enfim. Aí acabei sendo também chamado para virar correspondente internacional de algumas emissoras. Hoje eu trabalho na Rádio Bandeirantes, então eu entro num programa chamado Bastidores do Poder e algumas outras, especialmente durante esses últimos 4 anos, né, quando o presidente Trump estava no poder, no governo.
o trabalho era imenso, né, por causa do tipo de personalidade que o Trump tem, né? E por causa disso a gente teve durante praticamente 4 anos muito conteúdo. Então, nessa virada, né, mais para o news, que aqui foi teve um grande desenvolvimento por causa do Trump, que o Trump era notícia todo dia, então as rádios news cresceram bastante. E aí, então, eu comecei a trabalhar para várias emissoras, dando essas informações também. Como a gente gosta de prestar serviço, vamos esticar um pouquinho mais isso que você acabou de falar, em relação ao seu trabalho de representante da Real World. Primeiro, quando você fala jingle, né, eu espero que as pessoas aqui entendam claramente, mas o que o Henrique quer dizer, para quem não é do ramo, são aquelas vinhetas com o nome da rádio, cantadas por corais, com determinado fundo musical específico para uma emissora de rádio, um ritmo X, na outra, enfim. E, às vezes, aquelas trilhas um pouco mais longas, de 1 minuto e pouco, que é para você dar o prefixo em cima, como é obrigatório pelo governo federal, no Ministério das Comunicações, você tem que dizer, ainda é uma lei antiga, que orientava os pilotos de avião, mas de qualquer forma, para você identificar a emissora. E também para dizer que rádio você está ouvindo, porque às vezes você está ouvindo uma rádio que chama Pop não sei o quê, e na verdade, ou ela é 97, alguma coisa, e na verdade o nome físico, o nome jurídico, melhor, desta emissora é outro. Então você precisa dizer qual é a emissora em que você está trabalhando. E aí, sobre essa trilha de tantos segundos, 1 minuto, um pouco mais, faz-se um pacote. Então, vamos falar de preço em dólar, porque isso não perde atualidade. Se eu mando ou peço para fazer um pacote original, eu não quero nada que já tenha sido feito, nada que já tenha sido programado e colocado no ar. Eu quero e acho que tenho uma ideia musical X. Aí eu encomendo para a empresa, para a Real World. Qual é o custo desse trabalho? Bom, são duas formas que você pode fazer. A primeira delas, isso é uma espécie de syndication. Essa história de syndication começou a virar agora notícia no Brasil, porque a gente está vendo vários artistas, né, vários locutores produzirem coisas e distribuírem isso para várias emissoras. Então, o que acontece é o seguinte, isso daí eu já faço há mais de 20 anos, mas graças a Deus agora as pessoas estão vendo que é importante você ter personalidades do rádio na sua emissora. Então é um negócio que aqui nos Estados Unidos é muito comum de acontecer. Rádio pequena que na verdade quer ter um locutor de grande nome, por exemplo, um cara chamado Elvis Duran, que trabalha na Z100, ele recebe, as emissoras menores recebem o produto que ele produz, e essa rádio local, pequena, tem a chance de ter um grande locutor. Bom, então voltando à questão dos jingles. Todos os jingles, eles seguem uma forma de syndication. Como é que funciona isso? Existem duas formas. A primeira delas, eu já tenho o pacote produzido e ao invés de eu cantar o nome da rádio X, eu vou cantar o nome da rádio Y. Exemplo. Por exemplo, esse pacote daqui é o pacote da Kiss FM. Vocês vão, ó. Kiss FM, Jovem Pan. Ou seja, a Jovem Pan, o que ela faz? Ela tem esse pacote da Kiss FM, só que ao invés de eu cantar Kiss FM, eu canto Jovem Pan. Então, o que acontece? A Real World, ela faz a syndication desse pacote. Se uma emissora, no caso, por exemplo, pede um pacote específico, que no caso a Nativa FM tem um pacote específico com a Real World. O que aconteceu? Durante 20 anos, a Nativa tem um Sonic Logo, que é justamente essas 3 notas principais que identificam a emissora. Durante 20 anos, eles usaram sempre a mesma nota, mesmo as 3 notas. Então, o ouvinte acaba identificando a emissora por causa dessas notas. Toda vez que você ouvir tan, 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 você vai identificar a Jovem Pan no Brasil. Então, é a mesma coisa com a Nativa. Quando a Nativa me procurou e pediu para que a gente
produzisse um pacote totalmente diferente para eles, eles queriam manter essas 3 notas, que era justamente o que chama de Sonic Logo, o logo musical, a identidade sonora da emissora. E a gente foi lá e fez isso. Logicamente, eu não posso dizer quanto que a Nativa pagou para fazer esse tipo de coisa, nem quanto a Jovem Pan paga para poder usar o Sonic Logo da Kiss, porque são informações confidenciais. Mas é um negócio extremamente caro. Maglioca, por exemplo, se você quiser do zero, vamos supor que você não queira pegar nenhum pacote que já está produzido e mudar o Sonic Logo. Se você for, no caso, contratar a emissora para fazer tudo do zero, começa mais ou menos em torno de $120 mil. Por quê? Porque o cara vai ter que desenhar tudo do zero, tá? E esse pacote tem que se tornar um pacote vendável no futuro, porque eles não vão gastar esse tempo todo para nada. Eles vão criar um pacote novo que eles vão poder transformar esse pacote em syndication. Então é por isso que é um troço extremamente caro. Se você acessar, por exemplo, o site da Reward, reward.com, você vai ver lá uma série de pacotes dependendo do tipo de formato de emissora. Então, assim, existem pacotes, inclusive, que foram criados com orquestra, extremamente lindos de morrer, e são caros. Por quê? Porque os caras têm que contratar 50 músicos, é uma orquestra, não é um negócio que você vai lá e faz no SoundForge, por exemplo. É um negócio que demora para fazer, é um negócio totalmente customizado. E, por exemplo, a BBC de Londres tem um pacote exclusivo dela, também não sei quanto que eles pagaram, mas é uma fortuna, porque é o som exclusivo da BBC, né? Assim como a gente acabou de entregar agora o som exclusivo da Bloomberg, tanto a rádio quanto a TV. Então, assim, essas empresas gastam uma fortuna para ter a sua identidade sonora. Os 120 mil é para começar a brincadeira. Não é mole. Não é mole. Eu cheguei a fazer alguma produção com algumas das emissoras para as quais eu trabalhei. No caso, naquela época, você escolhia uma exclusiva e pagava entre 20 e 30 mil dólares, e quando você queria utilizar uma já pronta, já batida, já bem vendida, e aí é que eles ganham dinheiro, você poderia pagar até 10 mil dólares, considerando que o Brasil era um país e não tinha essa moeda, não tinha essa correspondência, sempre teve uma pequena defasagem, a não ser no começo, que o dólar era par e passo com o real, mas você tinha que renovar todos os anos, né? E o brasileiro não gosta desse tipo de coisa. Mas agora é o seguinte, você sabe que hoje em dia, de você não gostar, eu até entendo, mas todo mundo está trabalhando dessa forma, né? Então, por exemplo, se uma rádio pequena quer fazer um pacote de jingle, por causa da pandemia, a gente conseguiu fazer um esquema bem legal para eles, no qual a emissora consegue ter 4 cuts, 4 temas, sendo que cada tema a gente grava com 5 variações, né? Então ele recebe aí 20 jingles e paga $2.800, mas a gente só canta o nome da rádio, mais nada. Quanto menos tempo que eu tiver no estúdio, melhor, mais barato. Se você quer, por exemplo, entrar no site e você vê lá, por exemplo, um pacote de jingles que tenha 10 cuts, geralmente no Brasil, as emissoras licenciam 50%, meio pacote, que são 5 cuts, né? Mas você vai querer que a gente cante os slogans, aquela coisa toda. Aí sai mais ou menos em torno de $4.500. É caro, não é barato para nível do Brasil, porém são jingles originais, são totalmente diferentes do que você consegue no Brasil, a qualidade é completamente diferente. Eu vejo, inclusive, algumas produtoras no Brasil copiando o que a Reward faz e vendendo mais barato, mas aí é uma outra questão que a gente tem que largar, fazer um papo desse sobre plágio, né, de jingles, direitos autorais, de tudo, direito autoral, que é outro problema no Brasil, mas é aquela história, não é barato, mas assim, o barato sai caro no final das contas, porque já aconteceram várias emissoras de querer economizar, acha que vai ficar igual, quando recebe o material
não chega nem perto, aí o dono da rádio tem que fazer tudo de novo, né? E aquela história da licença. A licença que as emissoras têm que pagar é porque ela tem o direito de uso do Sonic Logo. Esse Sonic Logo não pertence à emissora, pertence à Billboard. Então, o que acontece é o seguinte, ela está licenciando aquilo. É como se fosse um ECAD de jingles. É como qualquer emissora que tem hoje, por exemplo, o Pulsar, tem que pagar a licença do Pulsar mensalmente ou trimestralmente para poder usar aquilo lá. Não tem como. Para você que quer fazer a coisa gerar da forma certa, sem ter como é que fala isso? De piratear programas e tal, você tem que pagar certinho, porque se der algum problema, você tem como chamar a empresa e a empresa resolver o problema para você, né? Então, assim, essa é a tendência em todo lugar do mundo, e o Brasil vai ter que começar a aprender a trabalhar nesse tipo de coisa, né? Tanto é que, como eu sempre falo, todas as emissoras que a gente tem no Brasil, são mais de 50 emissoras, elas pagam certinho todo ano a licença, porque sabem que não vai ter problema nenhum e tal, e aqueles que querem, tipo assim, copiar, o advogado vai lá e já resolve o problema. Então, assim, graças a Deus a coisa está tomando uma nova dimensão no Brasil. As pessoas estão entendendo que a gente não pode continuar tendo esse jeitinho brasileiro. A gente tem que trabalhar de forma correta, né? É a mesma coisa que eu falo, pessoal, eu queria trabalhar com Pro Tools e tal. Eu falei, não tem problema nenhum. Existe uma versão gratuita do Pro Tools. O pessoal acaba usando outros programas de áudio, tudo assim, falso, craqueado e tal. Dá um problema, o cara não consegue resolver. Aí vai lá, enfim, você quer ter qualidade? Faz, paga, e você vai ser valorizado por essa qualidade de material. Então, assim, eu uso nas minhas produções o melhor do melhor. Então, é microfone, é placa de áudio, é computador, uma série de coisas que eu uso, que quando o cara recebe o material, vê na hora a diferença de qualidade, né? Então, a gente começa a ensinar também as emissoras, né, que isso faz parte do nosso business. A gente não pode partir para essa história de querer copiar e não sei o que e tal. Isso não é. A gente não. O caminho das pessoas que fazem esse tipo de coisa é muito curto. Se você faz o caminho certo, a tua vida profissional cresce, né? E eu falo por mim porque eu pago todas as licenças que eu tenho que pagar, os serviços que eu uso nos meus programas que são pagos, são versões exclusivas de músicas que eu coloco no ar. As pessoas compram o programa sabendo que tudo vai estar certinho, não vai ter problema de nada. Então, se a gente trabalhar e educando as pessoas dessa forma, eu acho que a gente cresce de uma maneira geral. E é uma das batalhas da minha vida também, até porque eu sempre trabalhei com muita criação e pouco recebi, aliás, nada recebi pelas coisas que eu criei e foram tão copiadas no Brasil inteiro, mas enfim, hoje não adianta mais a gente reclamar, né? Como diria o Henrique em bom inglês, don't cry over spilt milk, não chore sobre o leite derramado, porque não tem mais jeito. Porém, agora nós estamos numa fase em que é muito mais sério, que você tem que respeitar o direito de quem criou e de quem fez o trabalho inicial. Não basta. Graças a Deus, né, Magro? Graças a Deus, cara, porque estava precisando de uma lei e de uma regulamentação em cima disso, né? Tanto é que as emissoras que não pagam o ECAD, eles são obrigados a pagar porque a taxa é absurda. E a mesma coisa com relação a todo esse material, né, que a gente vê. Há muitos anos, eu não sou dono de rádio, não sei como eu pensaria, também nunca quis ser, como eu pensaria se eu estivesse lá dentro e tivesse que pagar também outras taxas, impostos e tal. Mas eu acho o seguinte, enquanto o dono de rádio, em geral, fala, não, eu faço o sucesso do disco, da música, porque eu toco, se eu não tocasse não aconteceria nada. O tempo vai mostrar que não é bem assim, porque com as mídias digitais as coisas estão mudando. E, em contrapartida, o sujeito da gravadora, que vive disso, fala, se eu não desse a chance de você tocar a música, ainda que de graça, mas pagando os direitos para o autor, quem recebe o pouco que
que recebe é quem criou a música, quem fez e vive disso. Né? Exatamente. O artista ainda faz um show, ganha milhões, gasta. A gente tem demonstrações aí de riqueza externa, como diz o governo federal, de várias maneiras. Mas o pobre do compositor, coitado, às vezes ele está lá sentadinho, rabisca alguma coisa, sai um grande sucesso e ninguém quer pagar por isso. O que se paga quando tocar no rádio é exatamente o direito autoral, o direito para aquele que criou a música. Nós temos 2 minutos para comentar o seguinte, Henrique. Eu recebi uma pesquisa há pouquíssimo tempo, mas esta semana ainda, que diz que nos Estados Unidos, 63% dos habitantes ouvem rádio todos os dias. E 89%, um pouco a mais, ouvem semanalmente, ou seja, dentro de uma semana, temos quase 90% de ouvintes de rádio, mas no dia a dia, 63%. Como está o rádio americano? Em rápidas pinceladas, por favor. Bom, é o seguinte, durante a pandemia, nós tivemos esse problema de que as pessoas estão em casa, né? Sem poder ir para o trabalho, sem nada. Então, o que aconteceu foi o seguinte, as pessoas, a princípio, começaram a gastar muito tempo com Netflix e, logicamente, Spotify, fazendo as suas playlists, aquela coisa toda. Agora, o que acontece é o seguinte, durante um período, isso aí foi feita uma pesquisa e mostrado que durante um período as pessoas acharam ótimo aquilo. Depois, com essa falta de comunicação e esse distanciamento social, as pessoas sentiram aquela saudade de um conversar com o outro. Foi aí, então, que veio à tona novamente o rádio. Porque o rádio, a música é uma commodity hoje. O que faz o rádio ser o que o rádio é justamente a presença dos locutores, a presença das personalidades. Tanto é que num quadro aqui, numa estatística, só para você ter uma ideia, 61% das pessoas que ouvem rádio hoje aqui nos Estados Unidos ouvem o rádio por causa das personalidades, por causa dos locutores e não por causa das músicas. Tá? Porque precisam ter aquele contato com a pessoa, o locutor torna-se um amigo dele, né? Outra coisa, por que o rádio se torna uma coisa assim comum do americano no dia a dia? E começou a melhorar ainda mais agora, porque aqui nos Estados Unidos a gente está tendo essa vacinação em massa. Durante os 100 primeiros dias do presidente Biden, o principal objetivo dele era justamente fazer com que 200 milhões de vacinas fossem dadas. A gente está, inclusive hoje, aqui em Nova York, autorizando até pessoas, adolescentes, até 16 anos, a tomarem as vacinas, não precisa mais fazer nenhum tipo de reserva, né? Você pode ir nesses centros de vacinação e esperar que, de repente, você acaba recebendo a sua vacina também. Isso faz com que as pessoas estão voltando normalmente ao trabalho, logicamente mantendo o distanciamento social, usando as máscaras, aquela coisa toda. O trânsito está começando a voltar ao normal, e quando as pessoas voltam a dirigir ao trabalho, todo mundo novamente com o radinho ligado. Por quê? Porque o rádio, quando você entra no carro, a primeira coisa que você faz é apertar um botão, é fácil, já vem ali a sua emissora favorita e você começa a ouvir o seu DJ favorito. Quando você usa o Spotify e tal, é um processo mais demorado, requer um pouco mais de conhecimento para você poder ligar o telefone no próprio dash do seu carro. Hoje em dia você tem aquele Apple Car, que você já tem ali o Pandora, tem o Spotify, tem as suas emissoras e tal. Mas as pessoas mais velhas têm um pouco mais de dificuldade para esse tipo de coisa. Bom, o fato é o seguinte, que o rádio, por causa que a vida está voltando ao normal, continua, vai começar a subir novamente, depois de um período de queda, né? Principalmente para as rádios musicais. Para as rádios que eram news, com certeza tiveram uma elevação de audiência durante esse período, né? Porque as pessoas queriam saber como que andava o lance da pandemia, como que andava a questão da economia, como que andava a questão das eleições, com do Trump, com o Biden e aquela coisa toda. Então a gente está vendo agora a volta da vida normal por aqui. E, consequentemente, o consumo do rádio também crescendo novamente. Eu tenho conversado muito com as minhas filhas, e as minhas filhas, elas têm uma tem 21, a outra tem 18, 19, e eu pergunto para elas, vocês ouvem o rádio?
elas, sinceramente, elas ouvem o digital, Spotify direto, a Pandora, elas fazem os podcasts, aquela coisa toda. Então, a gente está vendo que, na verdade, essa molecada está mais colada com esses serviços de streaming, né? Mas, aquela história, quando elas acabam descobrindo um cara que ela tem uma certa identidade, aí elas vão para a emissora, né? Então é um negócio bem interessante. Uma vez que elas conseguem descobrir um cara que elas têm uma afinidade, um locutor, aí então elas ouvem aquele cara. E é por isso que as emissoras de rádio hoje estão também desenvolvendo esses podcasts, porque você consegue pegar essa audiência através do podcast. Então, assim, é tudo uma coisa só, né? As emissoras hoje estão disparando para tudo que é lado. Eu tenho a impressão que, com o passar do tempo, elas são novinhas. Quando elas se tornarem um pouco mais adultas, elas vão sentir, talvez, e isso a juventude tem mostrado, que é assim mesmo, sente necessidade da comunicação, de conversar, de ter um amigão lá do outro lado. Né? Quantas vezes a gente se pega falando com rádio, discutindo com o verdade, é verdade. Ele, nem ouvindo, mas a gente aqui dando opinião e tal. Então, acho que com o passar do tempo, o jovem, ou dessa fase da juventude, as pessoas vão precisando um pouco mais de informação, de comunicação, e aí a coisa vai se ajeitando. E tem outro também, Maglo, que é o seguinte, as pessoas, quando mais velhas ficam, elas ficam mais ocupadas com o trabalho. Então, não tem muito tempo de você ficar procurando coisa no Spotify. Você senta no carro, você aperta o botão que ouvir aquela emissora, que você sabe que naquela emissora você vai ter o programa tal, o cara tal. Enfim, é uma coisa mais simples para as pessoas, né? E é justamente por causa disso. Essa pesquisa saiu, inclusive, essa semana, só para você ter uma ideia, 65% das pessoas hoje acham o rádio mais fácil de você ouvir qualquer tipo de coisa. Por isso que elas clicam no botão lá e estão lá. 61% das pessoas que ouvem o rádio não por causa da música, mas sim por causa das personalidades. E 60% porque é de graça. Você não tem que pagar nenhuma subscription de nada. Por exemplo, você de repente está pagando Netflix e tal, não sei o que, o rádio é de graça, você não tem que pagar nada. O pessoal aqui em Nova York vai trabalhar, está todo mundo com o fone de ouvido no metrô e está todo mundo ouvindo aquilo lá e muitos não tem que pagar absolutamente nada. Muito bom. Henrique, infelizmente, como sempre acontece em programas, nós temos um tempo determinado. Eu agradeço muito, mas de coração, a sua participação, não só por ter concordado em falar para a gente, mas por esse montão, né, esse turbilhão de informações que você passou para a gente, além da sua carreira, das atualizações e tudo mais. Foi muito bom conversar com você. Sempre que possível, a gente fica em contato e, quem sabe, a gente volta a conversar sobre outras novidades e tudo mais. Obrigado pelo... Um monte de assunto para conversar, Maglioca. A hora que você precisar, pode chamar, que você é meu brother de coração, cara. Recíproco. Obrigado, Henrique. Até valeu, querido. Um abração para você. Até mais. Esse foi Henrique do Vale, que participou lá dos Estados Unidos e Nova York, contando um pouco da vida, um pouco das histórias do rádio e como está hoje vivendo durante esse período pandêmico e pós-pandêmico o rádio americano. Obrigado para você que ficou na nossa companhia. Semana que vem a gente volta com mais um programa, com mais uma voz do Brasil ou brasileira que está lá fora. Um grande abraço e até lá.